Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre Push Notifications na web. Eu vou falar então por que esse recurso é tão interessante, né? Como a gente pode aplicar ele nas nossas aplicações web e vou mostrar principalmente porque eu não vejo muito conteúdo na internet sobre isso, né? Então eu acho que essa talk aqui vai ser de bastante interessante por isso. Então vamos lá. Bom, vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é André Rosário. Eu sou pós-graduado em desenvolvimento web e mobile e atuo como desenvolvedor front-end na Shift. E eu gosto muito de produzir conteúdos para a comunidade a partir de vídeos e artigos. Então eu crio algumas postagens, né, no meu blog, andreorosario.medium.com. Também tenho alguns vídeos no YouTube sobre desenvolvimento. Bom, antes da gente falar sobre push notifications na web, eu vou dar um overview geral, né, sobre as push notifications. Eu acho que dispensa explicações, né, sobre o que são as push notifications. Elas estão ali no nosso dia a dia, né, todo mundo praticamente recebe push notifications diariamente o tempo todo. Mas esse recurso nem sempre foi assim, né? Ele teve um crescimento maior com a popularização dos smartphones. Antigamente, né, quando a gente não tinha celular, né, ou pelo menos a maioria das pessoas não tinha celular, o que a gente fazia? A gente acessava o computador, se conectava à internet e ia atrás das informações, né? Hoje já é o contrário, é a informação que vem até a gente, né? E um desses meios da informação vir até a gente é a partir das push notifications. E é por causa disso que chama push, né? Push de empurrar, né? A gente está sendo empurrado, né, no meio ali de tanta informação. Então, ela acabou ganhando nessa popularização graças aos smartphones, né? Que eles se adequam muito bem a esse propósito. E elas são um recurso muito importante, né, um recurso fundamental de várias aplicações. Imagina, por exemplo, o WhatsApp sem as push notifications. Como que a gente ia saber quando que os contatos enviam mensagens para a gente? Né? Ou então, por exemplo, um Uber da vida. Quando que a gente sabe que o Uber está chegando ali, né? Então a gente recebe uma notificação avisando, ou então o iFood, a gente faz um pedido lá e a gente está sendo informado quando que o pedido está sendo preparado, quando que ele está chegando, então a gente recebe essas notificações o tempo todo. Então é um recurso muito importante que essas aplicações não podem deixar de ter. E as push notifications elas devem sempre ser diretas e eficazes, né? Porque o espaço dela é muito pequeno, né? Não tem como você colocar muita coisa ali, né? Por isso que ela tem que ser direta, tem que ser ir direto ao ponto, né? Ter um título, né? Uma descrição rápida e aí se o usuário quiser interagir melhor com ela, ele pode clicar, né? Pode acessar ela ou então pode simplesmente tirar ela da tela, né? Então ela é de um uso muito simples. Então, falar aqui rapidamente sobre as vantagens dela. Né? Ela dá um engajamento muito maior para o usuário. Né? Vamos pegar como exemplo uma aplicação de e-commerce. Um usuário procurou um produto na internet e encontrou lá no Google o seu e-commerce. Ele foi lá, comprou esse produto, beleza, nunca mais acessou o seu e-commerce. Mas aí, graças às push notifications, ele vai lá e recebe uma notificação desse e-commerce falando, opa, ó, tem um produto semelhante aqui que você pode gostar que está na promoção. E aí ele recebe essa notificação, né, acessa, se interessa, vai lá e compra outro produto. Né, e aí ele vai recebendo mais notificações e vira um cliente fiel ali do seu e-commerce. Né, então traz um engajamento maior. Né, então a sua aplicação é que vai até o usuário. Né, então isso é bastante legal. E ela também tem uma facilidade de utilização. Né? Como eu falei anteriormente, ela tem que ser bem simples, tem que ser bem direta, então o usuário interage ali de uma forma muito rápida e fácil com a notificação. Também podemos implementar análises comportamentais a partir de notificações, então a gente consegue saber
quais notificações os usuários estão mais interagindo, né? Quais notificações os usuários simplesmente descartam, né? Então a gente consegue criar um tipo de um analytics mesmo, né? Com base em notificações. Então a gente pode fazer muita coisa com elas. Bom, e aí era o ponto onde eu queria chegar, que é traçar ali uma linha entre as notificações de apps nativos e notificações na web. Quando a gente fala de notificações, a primeira coisa que a gente pensa são em notificações de aplicativos, né? Então a gente baixa um aplicativo lá na loja da Google ou na loja da Apple para receber as notificações. Mas hoje a gente já tem esse recurso na web, então a partir dos navegadores a gente já consegue ter esses mesmos recursos, né? Esse mesmo engajamento. Vamos pegar como exemplo uma aplicação, né, de uma empresa que o produto principal dela é uma aplicação web. E aí a pessoa pensa, eu preciso implementar notificações para os meus clientes, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir lá, criar um aplicativo, né? Criar o aplicativo, implementar as notificações para os meus clientes, ir lá na loja da Google, ir lá na loja da Apple, baixar o aplicativo para poder receber essas notificações? Não seria muito mais fácil se elas já não estivessem no produto principal, que é a aplicação web? Né? Então a gente consegue fazer isso a partir da web mesmo, né? E isso é muito mais simples, né? O cara não tem que ir lá, né, baixar um aplicativo, armazenar um espaço ali no celular dele para isso, né? Então, e também podemos fazer isso via desktop, via qualquer tipo de dispositivo, né? Então a gente tem uma abrangência muito maior. Então, vamos falar algumas características aqui das Web Push Notifications. Então ela está totalmente integrada com o navegador. Então é o navegador que faz todo esse controle de recebimento de notificações, do controle. Então é ele que gerencia toda essa parte, né? Hoje os navegadores eles estão muito mais modernos. Antigamente a gente só usava eles para acessar um website e acabou, né? Hoje a gente tem muito mais coisa ali dentro. E uma desses recursos são as push notifications. Outro ponto é que a gente tem um total controle das notificações que a gente quer receber. Então, provavelmente no seu navegador, lá nas configurações dele, você vai achar uma opção lá de notificações, de permissões. Então, ali você pode ter uma lista de todas as aplicações que permitem notificações e você também pode bloquear a qualquer momento aplicações que você não quer receber, né, esse tipo de notificações. Né, você tem ali uma blacklist, então o usuário tem total controle sobre isso. E as Web Push Notifications, elas são altamente customizáveis. Né? Muitas pessoas acham que por ser no browser, então a gente não tem tanta coisa ali como se fosse em um aplicativo nativo de fato. Né? Mas aí mais para frente eu vou mostrar como a gente pode personalizar ela de várias formas. Bom, então eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicações web que utilizam as push notifications. Então temos o YouTube, né? Se você acessa lá youtube.com, você vai receber essa pop-up aqui. Então vai aparecer lá youtube.com quer mostrar notificações. Isso aqui é do browser, né? Então você pode tanto bloquear quanto permitir as notificações aqui. Então você clicando em permitir, você já está ali inscrito, né, para receber as notificações de vídeos do YouTube. Outro exemplo também é a Netflix. Você acessa ela e também tem a mesma coisa, né, bloquear e permitir. E um exemplo bastante legal é o do WhatsApp Web, que também tem esse recurso de permitir notificações, e eles criaram até um UI aqui, né, para instruir o usuário. Então tem lá o texto: para receber notificações de novas mensagens, clique em permitir acima. Né, então já tem até uma explicação a mais para o usuário entender que ele precisa clicar no botão permitir para receber as notificações. Bom, e antes da gente partir para a prática, né, de como que a gente pode implementar essas notificações ali na nossa aplicação, eu preciso dar um contexto bem rápido sobre as Progressive Web Apps, né, as famosas PWAs. O que são as PWAs? Elas são nada mais do que uma aplicação web
só que com vários outros recursos, né, com superpoderes, vamos assim dizer. Alguns recursos que uma aplicação web convencional não possui. E quais são esses recursos, né? Então, alguns deles aqui eu vou listar. Então, uma PWA, ela é uma web app com cara de app nativa. Então, se você está acessando um site ali que é uma PWA, você vai ter uma experiência muito semelhante como se você estivesse acessando um aplicativo nativo mesmo, né? Ele tem que ser responsivo, ele tem que ser bem fluido, né? Então, você tem aquela experiência de que como se você estivesse acessando um aplicativo. Ele também tem que ter uma experiência offline, né? Então, mesmo se você não tiver com uma conexão, você vai conseguir acessar essa aplicação, né? Você não vai ver ali o dinossaurinho do Google, né? Você vai conseguir pelo menos acessar alguma coisa, né? Ter algo visual, assim como aplicativos mesmo, né? Então, mesmo se você não está com internet, você consegue abrir aquele aplicativo que você baixou, né? Então, a experiência é a mesma. E outro recurso que eu acho que é o mais legal de uma PWA é que ela é instalável. Como assim instalável? Quando você acessa uma PWA, provavelmente você vai receber uma mensagem perguntando se você quer instalar essa aplicação lá na tela principal do seu celular ou do seu computador. Se você instalar ela, você vai ter um íconezinho ali da sua aplicação, né, tendo ainda mais essa experiência de como se fosse uma app nativa, né? Mas na verdade é uma web app, né? E aí quando você instala, até some aquela, né, a barra de endereços, né, do navegador, né? Então aí é como se você estivesse acessando mesmo uma aplicação nativa. Eu mesmo uso a PWA do Twitter, por exemplo, né? Eu não fui lá na loja do Google e instalei a aplicação do Twitter, eu uso a PWA. Eu tenho o íconezinho lá no meu celular, utilizo ela e às vezes eu até esqueço que na verdade ela é uma aplicação web, né, de tão bem feita que ela é. E por fim, né, um recurso que a gente tem que está totalmente integrado com a PWA são as push notifications. E também eu preciso falar um pouquinho sobre os service workers, que é a peça-chave ali de toda PWA. Né, o que eles são? Ele é um script que o seu navegador executa em segundo plano. Ele tem a capacidade de interceptar e gerenciar solicitações de rede. Então é ele que é responsável por fazer aquele cache, né, para você armazenar as informações, por exemplo, que para ficar offline, né, para sua aplicação ficar disponível. E ele tem vários outros recursos, inclusive de interceptar push notifications. Né? Então ele vai ficar ouvindo ali, mesmo que o seu navegador não estiver ali com a sua aplicação aberta, ele vai ficar lá trabalhando, né? Então esse que é o intuito do Service Worker. Então aqui tem um exemplo de como a gente pode ver os Service Workers que estão instalados ali no nosso navegador. Se você inspecionar elemento lá em uma página, tem uma aba chamada Application, ou aplicação. E aqui no canto você tem a opção Service Workers. E aí aqui a gente pode ver vários detalhes dos Service Workers que estão instalados no seu navegador. Então aqui a gente pode simular, por exemplo, como que essa aplicação ficaria offline, né, para ver se ela realmente vai ficar disponível. A gente tem aqui o arquivo JS, né, que então Service Worker nada mais é do que um script em JavaScript ali rodando, né, então a gente pode conferir isso. A gente pode ver o status também, né, se ele está rodando no momento ou não. E também a gente tem um input aqui para a gente testar push notifications, né? Então mais para frente eu vou mostrar isso daqui, que se você colocar um JSON válido, né, que é o notification payload, se a gente coloca um notification payload aqui e testa com push, a gente já consegue ver a push notification aparecendo ali para você. Bom, agora saindo um pouquinho da teoria, vamos para a prática, né? Vamos implementar as push notifications aqui numa aplicação bastante simples. Então a gente precisa fazer tanto o back-end quanto o front-end. No back-end eu vou usar o Node.js por ele ser muito rápido, né, para a gente subir um servidor de forma muito simples.
Mas você também consegue fazer isso com qualquer outra linguagem de back-end. Então vamos iniciar aqui o projeto, né? Então, primeiramente você vai dar lá um npm init-y, né? Só para criar o package.json da sua aplicação. E aí a gente vai instalar 3 bibliotecas. A gente vai instalar o Express, o CORS e o WebPush. Essa biblioteca aqui é a responsável, né, por criar uma abstração para ficar muito fácil para a gente implementar as push notifications ali no nosso back-end. Se você estiver usando outra linguagem, provavelmente também tem uma biblioteca semelhante a essa, né, do Node, vai ter também para o Java, vai ter para PHP, para Python, enfim, várias linguagens de back-end também tem bibliotecas para fazer essa abstração aqui. E por fim a gente cria lá um arquivo index.js, que vai ser o nosso arquivo principal, que vai levantar o servidor. Então aqui o index.js é um arquivo bem simples, tá? Eu só vou importar aqui as minhas dependências, né? Vou chamar o Express e por fim eu levanto o meu servidor aqui na porta 9000. Basicamente é isso. E aí o ponto que é mais importante aqui para eu mostrar são essas duas rotas, são esses dois endpoints aqui que vão trabalhar na minha aplicação. Primeiro eu vou ter o add subscription, que vai ser a rota responsável por adicionar todas as nossas inscrições. Então, lá no front-end, quando o usuário clicar no botãozinho permitir, que eu tinha mostrado anteriormente, o que vai acontecer? Ele vai chamar essa primeira rota aqui, que vai salvar esse usuário, né? Então, na hora que você clica em permitir, o navegador vai te dar um JSON, né? Vai te dar um objeto, como se fosse um token, para a gente poder armazenar futuramente essa inscrição. E aí, na segunda rota, que é a send notification, né? Que é aqui sim, de fato, a gente vai mandar essas notificações com base nas subscriptions que a gente salvou aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, 3 usuários que se inscreveram para receber notificações, quando eu executar essa rota aqui, então eu vou mandar para essas 3 inscrições. Então, a nossa aplicação vai funcionar dessa forma. Bom, então vou mostrar aqui a rota do Add Subscription. Aqui ela é mais simples impossível, tá, pessoal? Então, aqui a única coisa que eu fiz foi criar um array, aqui eu estou usando na memória mesmo, tá? De um array subscriptions. Se você tiver numa aplicação de verdade, né, é claro que você não vai guardar isso na memória. Né? O mais correto seria gravar essa subscription num banco de dados, por exemplo. Né? Então aqui, né, para fins, né, só de exemplo, então, quando eu acessar essa rota, add subscription, eu simplesmente vou dar um push no meu array na memória lá, né, pegando o body. Então aqui eu vou ter a minha inscrição. Então eu só estou salvando na memória. E por fim só dou um status 200 aqui, só para falar que o usuário foi inscrito com sucesso. Aí agora então a gente vai entrar na rota de send notification. Mas antes é onde eu queria chegar, que a gente pode personalizar as notificações. Né? A gente pode criar um notification payload. Então eu vou dar vários exemplos aqui e depois eu volto para a rota de send notification. Então, para a gente enviar uma notificação, a gente precisa criar um objeto, né, com todos os dados dessa notificação, né, o tal do notification payload. Então, esse aqui, eu criei aqui um arquivo chamado simple notification, que é o exemplo mais simples que a gente encontra mesmo na internet e em outras documentações. Então vamos ver como que ele funciona, né? Então eu criei aqui um objeto, então eu tenho o title, né, que esse aqui é o título principal da notificação, onde ela vai aparecer ali com maior destaque. A gente tem o body também, que é o corpo da notificação, ele vai aparecer abaixo ali do título, né, com uma fonte um pouco menor. Temos o icon, que é uma imagem que vai aparecer ali do lado da sua notificação. Então a gente pode colocar aqui um endereço, por exemplo, de uma imagem. Temos também o vibrate, né, que a gente pode colocar a sequência de vibração ali para o celular. Né? Então a gente pode colocar um array aqui que vai ser a sequência de vibração quando o usuário receber
essa notificação. E também temos aqui uma propriedade chamada data. E aqui você pode passar qualquer coisa, né? Aqui é mais para um controle interno, né? Então, às vezes você quer passar alguma informação para tratar, né, quando o usuário receber essa notificação. Então aqui você pode colocar qualquer coisa. No caso eu coloquei aqui uma data de quando que chegou essa notificação, né, no momento agora, e também coloquei aqui uma chave primária só de teste. Então, né, você implementando esse objeto, a gente tem esse exemplo aqui. Então aqui a gente tem o título, a gente tem o corpo dela, temos o ícone aqui do lado. Então é mais ou menos assim que ela vai aparecer para o usuário. Outro exemplo, né, um pouco mais legal, né, vamos assim dizer, é o exemplo com opções visuais e sonoras. Então vamos ver quais são outros atributos que a gente pode colocar. Né? A gente tem o title, o body e o icon, né, que a gente já tinha visto, e também podemos colocar uma badge. Essa badge é um iconezinho que vai ficar ali no canto superior esquerdo, né, um ícone monocromático que você pode colocar, por exemplo, o logo, né, da sua aplicação ou da sua empresa, para dar um profissionalismo a mais. Né? Então, isso aqui é bastante interessante. Também podemos colocar uma imagem maior que vai aparecer ali mais embaixo da notificação. Né? Se a gente quiser, basta passar aqui o image. E também conseguimos colocar sons, sim, conseguimos ter até áudio nas notificações na web. Isso é muito legal, né, para ver como que a gente pode colocar tantas outras coisas. Então, se a gente coloca aqui um arquivo MP3, ele vai executar quando o usuário receber a notificação. É claro, se ele tiver, né, em modo vibra ou silencioso, ele não vai receber, né? Não vai ter esse áudio, mas se ele tiver lá com o áudio habilitado, ele sim vai receber esse arquivo que você colocar aqui. E aqui vale um adendo também, que nesse exemplo eu coloquei aqui esse caminho, né? Esse caminho não é o caminho do back-end, é o caminho do front-end. Eu tinha explicado anteriormente sobre o Service Worker. Então o Service Worker ele vai fazer o cache, né, de vários arquivos ali da sua aplicação. Então você pode fazer o cache de imagens, de áudios, né, lá no front-end. Então esse caminho aqui você tem que colocar lá do front-end. Então ele vai bater lá, né, na sua aplicação cacheada e vai procurar esse caminho. Se ele encontrar, ele já consegue renderizar, né, vamos dizer assim, esse arquivo. E é assim que fica o exemplo da Cool Notification, né, .js, que eu tinha mostrado anteriormente. Então temos aqui o iconezinho monocromático e temos também a imagem, né, ela vai ficar aqui embaixo, né, para o usuário visualizar. Outras opções também de notificações. Esse aqui é o exemplo com opções comportamentais. Né? Então, criei aqui o arquivo behavior notification. Então, vamos ver aqui o que a gente tem de novo. A gente tem uma propriedade chamada require interaction. Né? Por padrão, ela vem como false. O que significa isso? Que depois de algum tempo, a notificação vai sumir. Né? Então, se a gente passa isso aqui como true, então a gente obriga que o usuário interaja com ela, seja ou clicando, né, ou desfazendo, né, tirando ela da tela. Então, enquanto ele não fazer algo com ela ali, né, não interagir, ela vai ficar aparecendo ali, passando essa propriedade como true. Temos também a propriedade tag. Né? Essa propriedade ela é bastante interessante quando a gente está lidando, por exemplo, com uma aplicação de chat. Né? Vamos supor ali que você tem uma aplicação de chat e para cada mensagem que um usuário te manda, você recebe uma notificação. Aí existem exemplos de usuários que mandam várias mensagens. Né? Então tem muita gente que digita tudo em uma mensagem só, mas tem muitas pessoas que quebram, né? Então vão mandando várias mensagens, né? Mas aí imagina se você tiver que receber uma notificação para cada uma dessas mensagens, né? Vai poluir totalmente a sua tela ali. E essa tag, então nesse caso, o que a gente faria? A gente poderia colocar, por exemplo, o ID do usuário. E aí o que acontece? Quando você receber, por exemplo, recebi 3 mensagens do mesmo usuário, então ele vai ter o mesmo ID.
Então o que ele vai fazer? A notificação vai sobrepor, só vai pegar a última mensagem com a mesma tag, né? Então não vai poluir ali, né? Então mesmo que o usuário te mande, sei lá, 30 mensagens, você vai receber ali na notificação somente a última mensagem, né? E aí faz muito mais sentido com essa tag. E aí temos também o Renotify, né, que ele está totalmente integrado com a tag. Então se você coloca o Renotify aqui como true, mesmo que o usuário mande 30 mensagens, você vai receber somente a última mensagem, né, como notification, porém o celular do usuário vai vibrar 30 vezes, né? Então, apesar de você não receber a notificação, você está sendo notificado de alguma forma, né? Então, aplicativos de mensagem se comportam dessa forma. Então, aplicando, né, essas duas propriedades, a gente já consegue fazer essa experiência aí, né, que dá também uma cara muito mais interessante para a sua aplicação. E por fim, a gente pode também colocar um timestamp ali, né, que vai ser o momento que o usuário vai receber essa notificação. Né? Por padrão, ele recebe, né, imediatamente a notificação, mas você pode colocar aqui, né, quando você quiser. Por exemplo, aqui o usuário só vai receber a notificação em 1º de janeiro de 2022. Outro tipo aqui de notificação, criei uma Action Notification. Então temos lá o title, o body e o icon, e também podemos passar aqui um array de ações, né? Então, além da notificação, a gente pode colocar ações para o usuário interagir ali, né? Então aí dá um engajamento ainda maior para a sua aplicação. Então aqui nesse exemplo eu coloquei duas ações, né? Então quando o usuário receber a notificação, ele pode clicar em like ou pode clicar aqui no iconezinho de whatever. Então é esse exemplo que fica aqui. Então você recebe lá a notificação, né? Você recebeu um incrível comentário, o que deseja fazer? Então você pode clicar no botão like ou pode clicar no botão whatever, né? Então depois eu vou mostrar como que a gente pode, né, incluir lógicas dependendo do clique do usuário também. E por último, mais um tipo de notificação, que é a Reply Notification. Essa daqui é muito difícil de encontrar conteúdo sobre ela, né? Nem na própria documentação da Google você encontra direito, né? É um recurso recente, né? Não tinha até pouco tempo atrás, mas que eu vejo que é muito poderoso. Que também está integrado com as Actions aqui, que a gente pode colocar mais duas propriedades aqui dentro da nossa action, que é o type text e o placeholder. E o que vai fazer? Por exemplo, quando o usuário clicar nessa ação aqui de responder, vai abrir ali para o usuário, na própria notificação, um input para ele responder essa notificação, né? Então, imagina mais uma vez o exemplo da aplicação de chat. Mesmo se você não tiver com a aplicação aberta, você vai receber a notificação do usuário lá e você pode responder diretamente na notificação. Você não precisa abrir lá a sua aplicação, né, para responder ele. Você responde ali direto na notification e pronto, acabou, né? Então, mais uma vez, dá ali um engajamento maior, né, para a sua aplicação. Então, é um recurso que também tem, né, em vários aplicativos aí de mensagem. E é assim que ficaria, né? Então, você recebe a mensagem, ele clica no botão lá responder, e aí abre o tecladinho aqui, né? Se você tiver no smartphone, você responde diretamente na notificação aqui. Bom, então, depois que eu expliquei, né, todos esses tipos aí de notificações, né, como a gente pode personalizar elas, enfim, vamos para a rota Send Notification, né, que é de fato quando a gente manda as notificações para os usuários. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu crio aqui uma Notification Payload e aqui dentro eu passo um objeto passando alguma dessas notificações que eu expliquei anteriormente. Nesse exemplo eu estou usando a Action Notification, que é essa daqui. Então vou usar essa como exemplo. Então passei ela para essa variável, né, Notification Payload, beleza. Aí, próximo passo é a gente criar um VAPID. Né? O que seria isso? É como se fosse um token, né? Uma chave única para a sua aplicação,
poder se inscrever ali para enviar push notifications, né? Então é como se fosse uma chave de segurança. Então o seu front-end também vai ter que ter essa chave aqui, a gente vai compartilhar ele, né? Então se ele não tiver essa chave, você não está apto a conseguir fazer inscrições de notificações, né? E aí como que a gente consegue criar essas chaves, né? De forma muito simples. A gente vai ter lá a biblioteca que a gente instalou do WebPush, e aí ela já tem uma função que chama Generate VAPID Keys. Então aqui eu deixei comentado, né? Então se você quiser gerar essa sua chave, você pode dar só um console log aqui e ele já vai gerar uma chave aleatória para você. Então você guarda ela na sua aplicação. Então eu peguei ela aqui e joguei. Ele vai te dar tanto o public key quanto o private key. E aí você pode colocar também um subject. Então você pode, por exemplo, colocar o seu e-mail. E aí você cria então o seu objeto, né, do VAPID. E por fim, vamos ao que interessa, que é, de fato, enviar as notificações. Então aqui eu estou dando um for, né, nas minhas subscriptions. Então, lembrando, essas subscriptions aqui é o meu array, né, de subscriptions que eu fui inserindo naquela outra rota lá, né, chamada add subscription. E aí, mais uma vez, falando, se você tivesse numa aplicação real mesmo, né, aqui você faria, né, você puxaria do seu banco de dados todas essas inscrições. Então, aqui o que a gente faz? A gente dá o for, né, nessas inscrições e somente chama essa função da nossa biblioteca WebPush, chamada sendNotification. E aí você passa 3 parâmetros para ela. A primeira é a subscription, né, que é a subscription que está no momento aqui, né, do meu array. O segundo parâmetro é o meu notification payload, que no caso é esse aqui de cima, né, no caso minha action notification. E eu também preciso transformar ela numa string, né, porque o navegador entende ela como uma string. Então eu dou um json.stringify. E como terceiro parâmetro, eu tenho várias opções e posso passar aqui então o meu VAPID details, né, que é esse objeto que a gente criou aqui anteriormente. Então, basicamente é isso. Passando esses 3 parâmetros aqui, eu já vou enviar a minha notificação para todos os meus usuários. É bem simples, né? Eu passei mais tempo aqui explicando sobre como a gente pode personalizar notificações do que de fato fazendo a lógica ali. Então, não tem segredo nenhum. E agora vamos passar então para o front-end, né? Vamos implementar ali a parte do front-end. Aqui eu escolhi o Angular, né, para implementar, mas você poderia também usar qualquer outro framework, né? Você poderia usar o React, você poderia usar o Vue, ou então não usar nenhum deles, né? Usar só HTML, CSS e JavaScript, que você também consegue. Nesse caso eu estou usando o Angular, porque como ele é um framework bastante completo, né, ele traz muita coisa pronta para a gente. Né? Então a gente consegue transformar a nossa aplicação numa PWA de forma muito rápida, muito simples. Né? Então, vamos iniciar o nosso projeto. Então, você tem que ter o Angular CLI instalado. Né? Então você vai executar lá ng-new e o nome da aplicação, no caso é Push Notifications Example. Depois que ele gerou a aplicação, você usa esse comando aqui do próprio Angular CLI, que é o ng add angular /pwa. Somente com esse comando você já transforma a sua aplicação front-end numa Progressive Web App. Então, vamos ver um pouco do código para fazer, né, a inscrição do usuário para receber as notificações. Uma vez que você executou o comando lá de adicionar a PWA à sua aplicação, então ela já virou uma Progressive Web App e também já instalou o recurso do Service Worker, né, que foi o que eu comentei anteriormente. Então vamos ver aqui no App Component, que é o componente principal da nossa aplicação, né, que o Angular já cria automaticamente. Então aqui no meu construtor eu injetei 2 serviços. Então o primeiro deles é o HTTP Client. Esse cara aqui eu estou usando para se comunicar com a nossa aplicação back-end.
E aqui, como o segundo serviço que eu vou usar é o SW Push, é o Service Worker Push. Então ele já vem nativo ali do Angular, né? Você instalando a PWA, você já tem acesso a ele. Então é ele que tem todo esse controle de push notifications ali no front-end. Então, logo que inicia a aplicação, eu chamo essa função do SWPush. Eu chamo o request subscription e passo como parâmetro aquela chave public, né? Então server public key. Então é aquela mesma que a gente gerou no back-end. Então aqui você põe essa chave aqui. Então, uma vez chamando essa função aqui, você já vai receber aquela pop-up que eu tinha mostrado anteriormente. Então vai aparecer lá que a sua aplicação deseja permitir notificações, né? Então você pode clicar, aí já vai aparecer para você o permitir ou o bloquear. Então, como essa request subscription é uma promise, então você pode encadear aqui tanto o ponto .then como o ponto .cat. Se o usuário clicar em permitir, quer dizer que ela vai cair no ponto .then, então veio como sucesso. E aí o que a gente pode fazer? Eu dei aqui um console log, né? O usuário permitiu as notificações, e aí eu chamo o meu endpoint lá da minha aplicação de back-end, né? Aquele meu add subscription, e passo aqui no body essa subscription que o navegador vai me dar. Basicamente é isso, e aí a gente já está inscrito para receber as notificações. Aí, caso dê algum problema, ele vai cair aqui no cat. E aí eu só dou um console aqui, né, falando que ou o usuário recusou, né, ele clicou no botão bloquear, ou então o navegador dele não suporta push notifications. E aí mais um recurso bastante interessante que a gente pode implementar no front-end é o de ficar ouvindo os cliques na notificação, né? Então, eu chamo essa função aqui, chamada notification clicks, e dou um subscribe. Uma vez que eu fiz isso, eu já estou ouvindo todas as interações do usuário, né? Então, por exemplo, como a gente implementou aquela opção de ações, então o usuário pode tanto clicar na notificação ou como ele pode clicar nas ações das notificações. Então aqui nesse exemplo eu só estou dando um alert, que aí você vai conseguir capturar qual que foi a ação do usuário, né? Então aqui a gente pode colocar algum tipo de lógica, né, na nossa aplicação. E aí existem vários outros recursos que a gente pode implementar aqui no front-end, né? Eu não vou mostrar todos, porque senão ficaria o dia inteiro mostrando, né? Mas esse é um exemplo do que a gente pode fazer com as notificações. E por fim, vou mostrar aqui rapidamente, né, essa aplicação rodando. Eu gravei um vídeo aqui, né, para ficar um pouco mais rápido, de como que ela vai se comportar. Então, uma hora que você acessa lá, né, então eu subi a minha aplicação lá front-end na rota na localhost 5000 e ele já de cara mostra aquela pop-up, né? Então você vai aparecer lá bloquear ou permitir. Então cliquei em permitir, já deu aquele console log lá. O usuário permitiu notificações. Então nesse momento eu já chamei a minha rota do back-end para adicionar a inscrição do usuário. E aí eu vou acessar lá no meu back-end, né, que já estava na porta 9000, a rota Send Notification, que está como Action Notification. Então executei e aí a notificação já chega aqui para o usuário, ó, que legal. Então apareceu um novo comentário, você recebeu um incrível comentário. E aí a gente tem lá as ações, né, que eu tinha explicado anteriormente. Você tem o like, ele clicou em like, capturei lá. Aí o outro exemplo, ele pode clicar na outra ação, no whatever, né, e aí a gente consegue capturar também o whatever. Então basicamente é isso, né, de uma forma bem simples a gente já conseguiu implementar notificações na nossa aplicação web, né, trazendo muito mais recursos ali para a nossa aplicação, sem precisar criar, né, um aplicativo, né, de fato para isso. Temos isso tudo integrado na web. Então, por fim aqui,
Eu tenho alguns links, né? Então, eu tenho um artigo aqui, né, explicando mais essas personalizações, né, que você pode fazer. Tem esse site aqui que você pode testar um pouquinho, né, chamado Notification Generator, né? Então você pode testar notificações, brincar um pouco. Temos também aqui o guia da Google, né, sobre PWAs e Push Notifications. Tenho aqui o repositório, né, dessa aplicação de exemplo, né, caso vocês se interessem, né, fica aqui nesse repositório. E por fim, eu deixei esse link aqui do Web Push Book. Então aqui ele vai te dar muito outros recursos que você pode fazer, né, com Push Notifications, né. Se você gostou desse assunto e quer ir além, então eu recomendo muito esse endereço aqui que traz muita coisa bacana também que você pode fazer com Push Notifications na web. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até mais.